O túnel do amor. O fato político dessa semana foi o encontro do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com o presidente Lula no projeto do túnel que vai ligar Santos a Guarujá. A ideia desse túnel tem quase 100 anos e ele vai se concretizar exatamente, talvez seja inaugurado quando completar 100 anos a ideia dessa ligação. Essa ligação já havia sido discutida no governo do Dória, que ele optava por uma ponte. E o DENIT, na época, no governo Dilma Rousseff, era comandada por Tarcísio de Freitas. E os técnicos do DENIT entendiam que o melhor sistema seria um túnel. Bom, esse projeto não foi para frente porque havia essa dissidência entre ponte e um túnel e ficou parado. O Tarcísio ganha as eleições como governador de São Paulo, volta com a ideia do túnel. Bom, aí o aspecto técnico, arquitetônico, que vai resolver uma questão entre esses dois municípios, do Guarujá e de Santos, né? Que hoje a travessia é demorada, é antieconômica e vai ser uma ligação de 5 minutos. Ou seja, um avanço espetacular. Uma obra que vai ficar para a história do país. E essa história tem dois personagens, Lula e Tarcísio. Mas vamos ficar no aspecto político. Bom, em princípio, Lula disse que não sentaria com Tarcísio porque o Tarcísio quer privatizar o Porto de Santos. É lógico que o Lula tem interesse no Porto de Santos, que o Porto de Santos sempre foi a cabeça do PT na Baixada Santista. O grande porto, o maior porto do Brasil, tem uma força incomensurável política e social naquela região. E Tarcísio ficou numa situação difícil, porque ele poderia fazer o túnel só com os recursos de São Paulo, mas ele foi hábil politicamente, foi a Brasília, conversou com Lula e acertaram que São Paulo e o governo federal vão construir o túnel com recursos do BNDES. Então, essa jogada política foi muito interessante e eu vejo, não sei se vocês entendem dessa forma, mas eu vejo aí uma coisa que está nascendo na política brasileira que eu acho que é extremamente positiva e que nós deveríamos incentivar essa movimentação. Me parece que Tarcísio é a ala moderada, está se formando como uma pessoa, como um líder político que governou com a Dilma, governou com Temer e governou com Bolsonaro. Ou seja, ele está, de uma certa forma, se transformando num líder político em que, com certeza, ele está levando essa direita radical para uma direita moderada. Ou seja, Tarcísio está angariando popularidade, confiança nessa direita que não é radical. É uma direita que conversa com todos os partidos, uma direita que sempre foi assim no Brasil. Teve lá seus defeitos, teve lá seus perrengues, enfim. A direita não dominou o Brasil durante muitos anos, fez o que devia ter feito e não fez o que deveria ter feito. Bom, o Lula, por outro lado, ele quer eliminar a força do Bolsonaro em São Paulo, que já nessas eleições demonstrou que Bolsonaro vem perdendo o campo em São Paulo. Então, o Tarcísio é uma forma de neutralizar o Bolsonaro e fortalecer o PT. A falta de um candidato para a Prefeitura de São Paulo, mas trazer o pessoal
que é o partido genérico do PT, e com a presença da Marta, é uma força política que pode refortalecer o PT em São Paulo. Porque o grande sonho do PT é ter um governador paulista. E aí, a impressão que a gente tem, pelos discursos, não houve elogios por parte de Haddad ao governador Tarcísio, muito menos o governador Tarcísio elogiou Haddad, porque possivelmente Haddad será o futuro candidato ao governo de São Paulo para concorrer com o Tarcísio. Por outro lado, essa semana também aparece no cenário político o José Dirceu. E o José Dirceu, pelas suas entrevistas, pelo que ele pretende fazer de agora em diante, na campanha de Lula para presidente, em 26, mas o José Dirceu traz ao PT uma linguagem moderada. Não sei se Lula vai depender muito de Lula ser candidato em 26. Depende da economia. A economia é que vai, de uma certa forma, dar esse aval a Lula, porque as relações Poder Executivo e Legislativo vão continuar da mesma forma que ele encontrou o governo. Resistências, enfim. Mas o que eu vejo como extremamente positivo nessa conclusão é de que a direita tem uma chance de ser moderada e o PT também, porque o grande problema do PT é o Lula, e o José Dirceu já percebeu isso. Ou seja, ele tem uma missão muito forte de mostrar ao PT que radicalismo não cabe mais. E que direita e esquerda, como dizia o filósofo Sartre, são duas caixas vazias. Está na hora da direita e da esquerda começar a colocar as suas ideias nessas caixas.